Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Fred Sardinha e quero contribuir no seu casamento para que ele tenha mais luz, que você tenha possibilidade de enxergar coisas que você não está enxergando e está fazendo com que o seu casamento possa ir para a ruína. E não é esse, de fato, o desejo. Eu quero dizer para você que o teu casamento ele tem possibilidades de melhoria. Por isso hoje eu decidi trazer para você 10 dicas, 10, exatamente 10 dicas para restaurar o seu casamento. Talvez o seu casamento esteja caindo aos pedaços. Você esteja ao ponto de falar assim: aqui não é o meu lugar. Essa pessoa não é a pessoa que eu tenho que conviver. Mas hoje, dentro dessas 10 dicas, pode ser que a sua ideia mude se você tiver com o coração aberto e deixar cada dica cair dentro do seu coração aberto e o seu coração aberto assimilando isso, vai fazer com que todas essas dicas se tornem práticas, vida na sua vida matrimonial. Fique comigo até o final para que você possa ir colhendo isso, pegando essas dicas, já vai deixando o seu like. Se você não quiser deixar o like agora no início, deixe pelo menos no final, para que você possa pensar assim: ah, valeu a pena dar o like, valeu a pena compartilhar, valeu a pena ficar esses minutinhos aqui nutrindo a minha alma para que eu possa viver um casamento melhor. A primeira dica é você começar a agir hoje. Agir como? Se você sabe que o seu casamento foi sendo dividido em pedaços, hoje é o dia de você pegar esses pedaços e começar a juntar cada um deles. Por isso você precisa agir. Agir como? Agir com sabedoria, agir com inteligência, agir com paciência. Naquilo que você foi se perdendo, tanto você ou o seu marido, ou você ou a sua esposa. Comece a agir com esses detalhes, com essas virtudes. Pegar as virtudes e começar a agir com as virtudes para que o seu casamento ele possa ser juntados aqueles pedaços que foram sendo separados. Depois que você começar a juntar esses pedaços a partir da vivência das virtudes, você presta atenção numa coisa. Talvez você casou na igreja e você nem sabe o que você foi lá fazer na igreja para casar. Talvez na sua cabeça você pode estar pensando assim: ah, poderia ter sido num parque, poderia ter sido num sítio, poderia ter sido em qualquer outro lugar. Mas você casou na igreja. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você casou na igreja, você deve ter uma noção, mínima que seja, de que você precisa da bênção de Deus no seu casamento. Portanto, você quando foi lá, se casou, se foi dependendo de qual igreja que foi, você foi lá e teve alguém para direcionar. Não sei se foi um padre, se foi um pastor, se foi alguém de paz, sei lá, um juiz de paz. Mas mesmo que você tenha ali dado aquele espaço sem saber na igreja, deixa eu te falar, você e seu esposo, você e sua esposa precisam de Jesus no casamento de vocês. Eu me recordo daquele texto que está lá no Evangelho de João, aquela narrativa que fala sobre as bodas de Caná ali, a água transformada em vinho relata a possibilidade de que quando Jesus está na vida do casal, a vida pode ser restaurada. Então, para restaurar o seu casamento, essa segunda dica é que você ore com seu esposo, ore com a sua esposa, ou então mesmo que você não orem juntos constantemente, mas que vocês priorizem a vida espiritual, a vida com Jesus, para que vocês possam ter um casamento restaurado. A terceira dica é vocês discutirem mesmo a relação de vocês, mas não discutir gritando, não discutir berrando, não discutir como se fossem oponentes. Mas vocês precisam olhar para a vida de vocês e tratarem das realidades que precisam ser tratadas como adultos. Isso vai restaurando o casamento. Quando vocês vão se afastando, deixando de conversar, deixando de tratar dos detalhes, das coisinhas, às vezes simples, que parecem irrelevantes, mas vocês não discutem sobre aquilo, não conversam sobre aquilo, deixa para lá. Não, não vou fazer. Isso aí não
faz com que o casamento seja alimentado e vocês consigam ter aquela força para manterem o casamento. Então discutam a relação. E a quarta dica que é importante é vocês viverem o perdão constantemente. Gente, perdoar significa doar muito. Perdoar significa se entregar muito. Perdoar significa você se dedicar muito ao outro, amar muito ao outro, amar sem medida. Aquele amor não é o amor eros, aquele amor que você pensa só no corpo, aquele amor corporal, mas o amor ágape, aquele amor inteiro, aquele amor desinteressado em muitos momentos. Poxa, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa. Isso é restaurador para o casamento. Você precisa perdoar o seu esposo, você precisa perdoar a sua esposa. Isso vai fazer com que vocês se olhem, renovem os sentimentos, renove até mesmo o sacramento do matrimônio. Mas é preciso vocês se perdoarem e se perdoarem de coração. Quinta dica é: planejem um tempo juntos. Uma vez na semana, 2 vezes na semana. Planejem tempo juntos. Por quê? Esse tempo que vocês vão viver juntos, planejado, pensado, com criatividade. Não estou falando que a criatividade aqui precisa vocês gastarem rios de dinheiro ou só viajando para lugares longe. Às vezes, a viagem que vai acontecer é você viajar no interior do outro, para ali descobrir. Você viajar no interior do seu esposo, você viajar no interior da sua esposa. Muitos casais pensam que a viagem tem que ser para restaurar o casamento, você tem que pegar e fazer uma viagem longa, pegar um avião e ir para longe. E às vezes chega lá e você briga. Não, mas não é para isso. É o seguinte: viagem um para dentro do outro, cuidando desse tempo, vivendo um tempo de qualidade. Planejem tempo juntos, planejem tempo juntos. E na sexta dica, também tem a ver com esse planejamento de vocês ficarem juntos, é vocês estabelecerem algumas metas dentro desses dias que vocês estiverem juntos durante a semana. Vocês podem conversar, criar até ali um momento íntimo de vocês, mas que seja com profundidade. E essa profundidade vai levar vocês a planejarem, por exemplo, daqui a 3 meses juntos, 6 meses juntos. Imagine, toda semana vocês vendo uma realidade nova assim no casamento. Todas as semanas. Eu e minha esposa, a gente tem o hábito de conversarmos quase que todos os dias. Não estou falando conversa superficial, conversa profunda. Eu falo quase que todos os dias, porque tem dia que de fato a gente não consegue. Mas dentro dos 7 dias na semana, pelo menos uns 5 a 6 dias, a gente tem conversas profundas. E essas conversas profundas faz com que a gente tenha o desejo de querer trazer e dar o coração para o outro. Então, vivam esses momentos juntos, que foi a quinta dica, planejando. E a sexta dica é vocês estabelecerem metas para os próximos meses, para que vocês possam ter a possibilidade de viver sempre o novo no casamento de vocês. Isso são possibilidades de restauração. Já quero aqui no meio desse vídeo pedir para você deixar o seu like aí, deixa o seu like se está fazendo sentido para você, deixa o seu comentário, a sua dúvida e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos casados e os seus amigos que não são casados, mas almejam se casar. Sétima dica: cultivem mais elogios. O que isso significa? Significa que você não vai falar das limitações do seu marido, você não vai falar das limitações da sua esposa, você vai falar sim. Mas cultivar o elogio é saber dizer o que é ruim, mas também saber dizer o que é bom. Às vezes a gente fica só com o negativo do outro. O negativo é o que é mais evidente porque me machuca. O negativo é o que eu não gosto. Mas o que eu gosto eu falo. O que eu gosto eu evidencio. O que eu acho legal, a maneira como ele trata a nossa casa, a maneira como ele conserta as coisas, a maneira como ele é proativo, a maneira como ele cozinha para mim, a maneira como ele cuida dos nossos filhos, a maneira como ele passa a mão em mim, ou a maneira como ela cuida da casa, a maneira como ela faz comida, a maneira como ela conversa comigo, ela se dirige a mim. Poxa, veja, você tem possibilidade de elogiar o seu esposo ou a sua esposa diariamente. Então, se você tem possibilidade, elogie, para que quando também você for falar da dificuldade, essa pessoa vai aceitar melhor. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que você for corrigir o seu marido ou corrigir a sua esposa,
comece pelo elogio, comece pelo positivo. E se esse positivo for falado, verbalizado constantemente, quando você for falar o negativo, o outro vai aceitar muito melhor. Então, cultivem o elogio, falem sempre, elogiem sempre, porque isso é restaurador para a vida da pessoa. Talvez o seu marido, a sua esposa nunca ouviu o elogio dos pais, dos irmãos, familiares. E você tem a possibilidade de restaurar isso no coração dele ou no coração dela, trazendo, fazendo elogios constantes. Oitava dica: usar palavras com sabedoria, gente. Isso restaura o casamento de uma maneira brilhante, quando você vai se dirigir ao outro e fala com sabedoria, fala com inteligência, fala com amor, fala com caridade, fala de um jeito que o outro se sinta até assim constrangido. Não tem nem como eu não ouvir o que ele está falando, o que ela está falando, porque ele fala com tanta sabedoria, fala com calma, fala com tranquilidade. Então isso faz o outro aceitar melhor. Agora, imagina só, você receber palavras ignorantes, gritantes, isso não é incompatível com a aceitação de qualquer ser humano. Nenhum ser humano tem facilidade para aceitar palavras grosseiras ou ignorantes. Então, use as palavras com sabedoria, fale com sabedoria. Eu tenho certeza que essas palavras utilizadas por você no casamento com sabedoria vai fazer com que o outro se trate também com sabedoria. O outro vai ficar constrangido se ele falar com você de maneira ignorante. Ou a outra vai ficar constrangido se falar com você de maneira ignorante. Você vai falar com tanta sabedoria, o outro vai ficando constrangido. Use as datas comemorativas. Use as datas comemorativas a favor do relacionamento. Para quê? Por que usar as datas comemorativas a favor do relacionamento? Quando você usa as datas comemorativas a favor do relacionamento, o que você está fazendo? Você está cultivando lembranças, fazendo com que o outro pense assim: ele se importa com o nosso relacionamento. Ela se importa com o nosso relacionamento. Por isso que data do casamento, data do namoro, os momentos que vocês precisam recordar para reanimar e traçar outros momentos, buscar outros momentos. Talvez uma viagem que vocês fizeram e que foi maravilhosa. Ou então um momento que vocês viveram que foi maravilhoso. Recordar aquilo e pensar: caramba, vamos fazer isso de novo no nosso relacionamento? Foi tão bom. Quando a gente traz essas datas comemorativas, lembranças, e renova isso, é como se a gente estivesse resgatando sempre momentos bons. E esses momentos bons resgatados nos projetam para próximos momentos bons, porque a gente, com esses sentimentos bons, a gente vai querer projetar coisas boas. Então, use esses momentos, essas datas comemorativas, a favor do casamento de vocês. E por fim, não desista na primeira dificuldade. Vocês vão viver 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente nós vamos viver dificuldades no casamento. Mas não significa que essas dificuldades sirvam para nós irmos embora, para nós desistirmos. Não. As dificuldades, elas servem para nos preparar para próximas dificuldades. Às vezes nós temos dificuldades pequeninas, e desistimos da primeira. Tá bom. Desistimos na segunda, na terceira, a gente acha que não é mais aquilo. Mas eu queria que você usasse 2 S's. Na verdade, que você trocasse um S pelo outro quando você estivesse vivendo dificuldade. Que S é esse? Ao invés de você pensar no S da separação, você pensar no S da solução. Todas as dificuldades, elas te trarão 2 possibilidades. Ou 2 vontades, ou 2 desejos. O desejo de separar ou o desejo de solucionar. Eu te indico o desejo de solucionar. Porque separar não vai resolver. Separar não vai te fazer crescer por conta da dificuldade. Mas solucionar vai trazer para você a força interior para que você continue lutando pelo seu casamento, cultivando o seu casamento, cultivando a sua família, e assim vocês possam ser felizes até que a morte os separe. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua presença. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e espero que domingo que vem nós estejamos aqui com mais um vídeo no canal para alimentar, iluminar, nutrir o seu casamento, fazer com que você viva cada vez
melhor. Eu trouxe 10 dicas para que você possa restaurar o seu casamento, que talvez esteja em pedaços. Se estiver em pedaços, você, com essas dicas, vai poder juntar cada pedaço e viver a plenitude do seu casamento. Até mais. Tchau, tchau.